E aí galera do YouTube, aqui é o Márcio do canal Leiturando. Já estava com saudades de vocês, porque ia fazer um pouco mais de uma semana que eu não posto vídeo aqui no canal. Aconteceram alguns imprevistos aí, mas espero que agora o ritmo volte ao normal. Eu tenho alguns vídeos atrasados aí por fazer, espero que eu consiga fazer tudo agora, nesse fim de semana. Mas então hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito desse livro bem interessante chamado Matadouro número 5, ou Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. Esse livrinho aqui, gente, com essa capa que parece capa de jogo de videogame, Esse título também parece um título de um jogo de videogame. Ele é considerado um dos melhores romances escritos em língua inglesa do século passado, do século XX. Eu nem sabia disso. Quando terminei de ler o livro que eu fui saber, tá? É uma obra muito importante. Foi este livro aqui que consagrou o Kurt Vonnegut como um dos maiores escritores norte-americanos do século passado. Ele se tornou mais conhecido aí no mundo todo. E eu conheci esse livro aqui por acaso no Scoob. Eu percebi que muita gente que eu sigo no Scoob e que tem um gosto literário parecido com o meu estava favoritando este livro e me chamou a atenção. O que tinha nesse livrinho aqui com essa capinha, como eu já falei, que parece capa de jogo videogame. Porque tinha tanta gente favoritando e eu fui dar uma olhada nas resenhas e me chamou a atenção, tá? E logo fui procurar o livro, mas não estava achando em nenhum lugar, estava esgotado em todas as livrarias virtuais. Aí eu fui recorrer na estante virtual, que é a minha última esperança. E na época que eu procurei, gente, isso tem muito tempo já, tinha sebo pedindo R$100 neste livro aqui, nessa edição aqui, nessa mesma edição aqui, nessa edição Pocket da LPM. E eu acabei desistindo, deixando pra lá. Aí, gente, alguns dias atrás eu estava procurando novamente este livro para ver se tinha voltado no estoque de algumas livrarias. E por sorte, no site, no extra.com, eu acabei achando este livro aqui. Ele tinha voltado pro estoque, porque eu já tinha procurado ele antes e não tinha. E consegui comprar ele então por R$13. E finalmente consegui ele, e assim que chegou em casa eu logo peguei ele pra ler, tá? Eu estava lendo o Retrato de Dorian Gray e deixei de lado pra pegar este livro aqui, Porque eu estava doido pra ler ele. Este livro aqui, gente, ele é muito conhecido por ser considerado um livro anti-guerra. O personagem principal aqui dessa história aqui, que é o Billy, ele participa da Segunda Guerra Mundial, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. A gente vai acompanhar isso. Então esse personagem ele é capturado junto com outros soldados americanos. Eles são capturados pelos alemães e são levados aí até a cidade de Dresden, onde que eles são aprisionados dentro de um matadouro, matadouro de bois, e é justamente o matadouro número 5, por isso o título deste livro. E só por curiosidade, gente, o Kant, ele também participou da Segunda Guerra Mundial, ele acabou sendo prisioneiro de guerra, ele foi capturado pelos alemães, assim como o personagem aqui principal. Há quem diz que o personagem principal aqui ele é um alter ego do próprio autor. E ele também é levado para Dresden, onde que ele fica aprisionado lá. Essa cidade ela acaba sendo bombardeada e morre mais de 100 mil pessoas. Morreu mais gente lá do que em Hiroshima com a bomba atômica. E o Kant, ele é um dos sobreviventes, ele conseguiu sobreviver. Então, gente, eu acredito por ele ter vivenciado isso, ter sobrevivido esse ataque em Dresden. Eu acredito que ele conseguiu escrever muito bem todas as cenas que estão aqui, Porque ele vivenciou isso. Mas ele vai narrar todos esses horrores da guerra com muito sarcasmo, com muita ironia, e ele vai usar muito humor negro, vai ter muito humor negro nessa história. Isso é uma característica desse escritor, ele usa também isso em outras obras. Outra característica da narrativa do Kant é o realismo fantástico. Isso é uma coisa muito da literatura latino-americana, mas a gente vai encontrar isso aqui também presente neste livro, ou seja, vai ter coisas que acontecem nessa história, mas não tem uma explicação natural por que elas acontecem. Tem isso aqui neste livro, tá? E também ele mistura ficção científica no meio da história. Isso é uma característica das outras obras dele também. Mas tudo isso ele vai narrar, como já falei, com muito sarcasmo, com ironia. Isso acaba tornando o livro um livro bem diferente. Foi uma experiência bem diferente ler este livro aqui. O Billy, gente, que é o personagem principal aqui da história, toda vez que ele dorme, ele acorda numa época diferente da vida dele. Ou seja, ele dorme e acaba acordando, por exemplo, no futuro, quando ele já é velhinho. Ele dorme novamente e acaba acordando quando ele era jovem.
Depois ele acorda quando ele estava casando, ou ele estava passando algum momento com os filhos dele, mas principalmente ele acorda no momento que ele estava participando da Segunda Guerra Mundial. O grande foco deste livro, gente, é a guerra, tá? É a grande chave aqui da história. Como as coisas aqui neste livro, o tempo desse personagem não vai acontecendo de forma linear, ou seja, uma coisa acontecendo após a outra. E na verdade o futuro, o passado e o presente estão todos misturados. Uma hora a gente está no passado desse personagem, uma hora a gente está no futuro desse personagem. Não tem como a gente saber exatamente em que época da vida desse personagem, na verdade, esse livro está narrando. Na verdade nem há, na verdade ele está contando todos os momentos da vida desse personagem. Logo no começo do livro a gente também fica sabendo que depois da guerra, depois que o personagem Billy participa da guerra, ele é abduzido por uma nave alienígena, né? Ele estava à noite em casa, ele acorda, não sei porquê, mas eu lembro que ele levanta e ele acaba sendo abduzido e levado para um planeta chamado... Tem o nome do planeta aqui, tá, gente? É um nome bem engraçado. O nome do planeta se chama Tralfamador. Então ele é levado para esse planeta. E lá os alienígenas estudam ele, colocam ele numa espécie de zoológico onde todos os outros seres daquele planeta podem ver ele. Só que nenhum ser faz mal a ele, tá? Esses seres, gente, eles conseguem enxergar em 4D, enquanto nós só enxergamos em 3D. Né? Então eles são avançados nisso. E esses seres aqui, gente, eles veem o tempo de uma maneira diferente de nós, os seres humanos. Enquanto os seres humanos veem o tempo de maneira linear, ou seja, um acontecimento acontecendo depois de outro. Esses seres aqui veem, gente, eu vou tentar explicar assim da minha maneira, mas eu sugiro muito que vocês leiam o livro, tá? Porque aqui tá bem explicadinho, né? Mas eles veem, gente, como se o tempo fosse uma coisa só, ou seja, como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. O passado e o futuro acontecendo ao mesmo tempo. Então não é de forma linear que eles veem como se tudo fosse ligado. É mais ou menos assim, mas eu sugiro que vocês leiam o livro, que vocês vão entender melhor. Então eles explicam isso ao Billy, eles ensinam essas coisas pro Billy, que o tempo na verdade é assim. E quando o Billy é devolvido pro nosso planeta, isso não é spoiler, tá, gente? Porque a gente fica sabendo disso logo no começo da história também. Então quando ele é devolvido pro nosso planeta, ele começa a falar pra todo mundo, né, que ele foi abduzido, só que ninguém acredita nele. Ele fala sobre essa questão do tempo. Então é aqui que a gente descobre por que o Kurt narra a história dessa maneira, né, tudo misturado, o passado e o futuro tudo misturado. Porque os seres desse planeta Tralfamador têm o tempo dessa maneira. Eu achei isso sensacional, né, essa maneira diferente de contar a história, então é bem legal. Acho que o livro valeu por essa experiência. A maneira como ele vai descrever a guerra é de uma maneira muito fria, tá? Eu não sei se talvez alguém vai se incomodar com isso. Eu me incomodei um pouco, gente, porque eu, como leitor, tá? Isso é uma opinião minha. Eu não sei se eu gosto que o narrador seja tão frio assim pra descrever essas coisas. Mas eu tava parando pra pensar, gente, isso faz sentido, porque tudo que acontece na guerra é de uma frieza total. E eu acho que o Kurt, ele queria passar isso na narrativa dele de como é guerra. Ou seja, a guerra é fria, né? Só existe frieza na guerra. Tanto que quando ele vai narrar a morte de algum personagem neste livro, ele sempre narra isso de uma forma como se o personagem não tivesse importância nenhuma, como se ele fosse ninguém. Então se morre um personagem aqui, simplesmente o narrador, né, ele termina dizendo, é coisas da vida. Outra coisa também que eu quero compartilhar com vocês é que eu esperava um final assim, com um clímax maior, né, com um grande acontecimento, mas isso não acontece. Mas o grande foco do livro é a guerra, né, os acontecimentos da guerra, esse sarcasmo que ele faz com a guerra, com os horrores da guerra. Então valeu a pena por isso o livro. Então eu super indico o livro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, dê um like aí pra ajudar. Até o próximo vídeo, que espero que saia agora no finalzinho de semana. É isso, então tchau pra vocês, gente.